Oi, pessoal. Queria falar sobre essa noção de polis paralela e sobre a importância que ela pode ter para a política contemporânea, especialmente nesse momento de crise em que muitos autores têm falado sobre uma crise da democracia, uma reversão democrática, nesse momento em que a impressão que a gente tem é que muitas instituições não estão mais cumprindo as finalidades para as quais elas foram criadas, ou pelo menos não estão cumprindo muito bem, e às vezes perseguem outras finalidades. A gente pode pensar isso nos mais variados âmbitos, né? O próprio exército americano, o maior exército do mundo, que depois ficou 20 anos no Afeganistão e depois disso, e quando foi embora, percebeu que os seus objetivos não tinham sido cumpridos, mesmo com toda a tecnologia, com toda a equipe, com todo o dinheiro. A gente pode pensar em outras instituições, na ciência, a gente pode pensar na crise da replicação, a gente pode pensar na crise da educação, em todos os problemas que as pessoas têm com a questão da saúde, o modo como a medicina vem sido tratada nos dias de hoje, e o sistema judiciário, a crise do jornalismo, etc. Nós, de fato, vivemos em tempos complicados, tempos esses que, inclusive, com todas as possibilidades de bem, de podermos fazer um bem muito grande que existem, também trazem grandes riscos, especialmente quando a tecnologia para o controle social vai ficando cada vez mais elaborada. Se a tecnologia vai ficando mais elaborada, com Big Data, com inteligência artificial, a gente pode pensar que é só questão de tempo até que alguém ingresse no poder disposto a usar esses recursos cada vez mais. Então, diante de todos esses desafios, eu acho que essa ideia de polis paralela ela pode ser bem útil e pode ser bem importante. Essa ideia ela foi desenvolvida pelos dissidentes tchecos dos anos 70. O que aconteceu? No final dos anos 60, teve essa troca de regime entre os tchecos. O regime anterior ele tinha uma abertura maior, estava dando uma maior liberdade para as pessoas, mas teve aquele contexto todo da Primavera de Praga, e aí os soviéticos mandaram os tanques lá para Praga, derrubaram o regime e instauraram um novo regime que tinha traços mais totalitários. Então, nos anos 70, o Estado tcheco passa por uma fase de aprofundamento do totalitarismo e da hiperburocratização. É um regime que oferecia uma relativa paz em troca da obediência passiva e da aclamação da ortodoxia partidária, mas se condenava ao ostracismo aqueles que ousavam questionar esse regime. Então, muitas pessoas passaram a viver uma vida dupla, apresentando-se exteriormente como entusiastas do governo, ainda que privadamente estivessem profundamente descontentes. Mas o que acontece? Em 1975, os tchecos e os soviéticos assinam esse acordo de Helsinki e acabam incorporando convenções internacionais de direitos civis na sua legislação. Só que em 1977, alguns integrantes dessa banda de rock lá do país, The Plastic People of the Universe, são presos. E aí muitas pessoas assinam um manifesto protestando contra essa prisão. Manifesto esse que se chamou Carta 77. Foi, porque foi assinado em 1977, claro. E o que esses signatários desse manifesto pediam era simplesmente que o governo não ignorasse suas próprias leis. Que tratasse esses integrantes da banda com todo o aparato legal que era garantido aí depois do acordo de Helsinki. Só que o regime não gostou desse manifesto, as pessoas que assinaram ele foram perseguidas, e por causa disso acabou surgindo um grupo de dissidentes, um grupo de resistência a esse totalitarismo tcheco, chamado de Carta 77. Um dos grandes líderes desse movimento foi o Jan Patočka, que era um filósofo formado na escola da fenomenologia do Husserl. E, diante da situação do país dele, ele elaborou uma filosofia da resistência, na qual a permanência na verdade se tornava um modo de vida. O Patočka foi considerado por muitos
como um Sócrates eslavo. E ele falava que a dissidência deveria ser encarada numa perspectiva moral e existencial, antes de tudo. O mais importante era manter a integridade da própria alma, mesmo nas condições mais adversas. Ele falava que resistir ao totalitarismo, antes de tudo, era expelir esse totalitarismo da própria alma, rejeitando a chantagem e a intimidação. O que só poderia ser alcançado a partir da firme decisão de permanecer na verdade. Essa era a ideia do Patočka, que pagou caro pelas suas convicções. Porque poucos meses depois do manifesto ser lançado, ele foi preso, sofreu um interrogatório de vários dias, que foi bastante violento, e por causa dos maus tratos que ele recebeu nesse interrogatório, ele que era mais velho, ele acabou por falecer. Mas a resistência dele e o pensamento dele não foram em vão, e deram muitos frutos. A vida dele se tornou um modelo para outros membros da dissidência, que após muitos anos acabariam por triunfar. Um dos integrantes mais notáveis do Carta 77 era o Václav Havel, esse dramaturgo, que se tornou o primeiro presidente da Tchecoslováquia em 1989, quando o regime comunista caiu. E aí, em 1978, ou seja, um ano após a Carta 77, ele escreveu esse ensaio, O Poder do Sem Poder, no qual ele sintetizava várias ideias correntes na dissidência da época, e ele falava de uma política antipolítica, uma ideia interessante, uma política que estava mais preocupada em criar condições para que uma vida verdadeiramente humana pudesse ser vivida, né, do que em buscar o poder. E ele falava que a essência dessa política antipolítica seria a permanência na verdade. Ele dizia que o medo é o que faz com que a ideologia permaneça no poder, e que por causa do medo, a gente passa a viver na mentira, comprometendo a nossa humanidade. E ele observava, né, todo aquele que contradiz a ideologia, pensando no contexto dele da época, paga por sua resistência. Pode perder o emprego, pode perder sua posição social, sua família e seus filhos sofrerão consequências. Mas aí ele recupera essa ideia cristã do mártir. A palavra mártir no cristianismo, claro, designa esses cristãos que morreram pela fé, mas a palavra em grego mártir significa testemunho. Na verdade, o mártir é aquele que testemunha a verdade que ele compreendeu e que paga com a própria vida ou com a perseguição. Por se manter fiel a essa verdade, mas ao fazer isso, ele mostra o quanto essa verdade é importante, o quanto ela é digna de fé. Então, o Havel, ele falava que, né, ao testemunhar a verdade, o dissidente mostra a todos que é possível viver da verdade. A resistência pessoal dele, apesar de toda a perseguição, se torna um ato político ao aceitar sofrer por suas convicções. Ele se torna um testemunho delas, preserva a sua humanidade, e isso é mais importante do que vencer o jogo do poder. Porque um sistema melhor não necessariamente assegura uma vida melhor, mas a partir de uma vida melhor, um sistema melhor pode ser criado. Isso aqui também é uma ideia muito importante. Muitas vezes, hoje em dia, a gente pensa e se preocupa muito em criar o melhor sistema, as melhores leis, as melhores instituições, né? Mas sem a disposição das pessoas de viverem uma vida boa, todo esse aparato acaba não funcionando. E pelo contrário, quando as pessoas vivem uma vida boa, elas vivem a virtude, elas buscam juntas o bem comum, um sistema melhor, de fato, pode ser criado. Um outro dissidente que foi influenciado pelo Patočka foi o filósofo católico Václav Benda. E aí, em 1977, ele escreveu esse ensaio, A Polis Paralela. A noção de polis paralela é dele, mas nesse diálogo com esses outros membros da dissidência. O Benda, ele pegava como ponto de partida as ideias do Patočka, mas ele falava que o compromisso moral não era o suficiente. Ele falava que a resistência existencial de umas poucas pessoas de coragem não era o bastante para vencer o totalitarismo. Falava da pressão do governo, que havia praticamente eliminado a sociedade civil, enfraquecido os laços sociais,
E aí tudo que restava era uma população apática, apolítica e cínica. É interessante como que isso aconteceu no comunismo tcheco, mas acontece também no nosso meio, no Ocidente como um todo, nos dias de hoje. Né? Os laços sociais enfraquecidos, a sociedade civil que se organiza autonomamente desaparece ou é reduzida a quase nada, e tudo que resta é uma população atomizada, apática e incapaz, portanto, de uma verdadeira ação política, ou seja, uma ação que afete a comunidade como um todo. Né? Todo mundo se reduz à possibilidade de buscar alguma coisa para a própria vida pessoal ou das pessoas próximas, né? Família, amigos, etc. Mas o ser humano é um ser social. E aí o Benda escreve que para que o povo voltasse a ter uma postura ativa, voltasse a viver a política mesmo, né, era preciso construir novas estruturas sociais independentes e paralelas ao Estado. Era necessário transformar a postura moral do Ian Patočka em uma força comunitária. Ele dizia, né, que se o regime mantinha o poder ao isolar os indivíduos e fragmentar as relações sociais, porque se só existem indivíduos atomizados, o Estado vai ocupando todos os outros espaços. Né, e se justifica-se. Os indivíduos, em sua busca por uma vida digna, eles devem começar a voltar a criar práticas de suporte mútuo. E essa é a polis paralela. Um conjunto de estruturas sociais criadas à margem do Estado, no caso que o Benda estava pensando, do totalitarismo tcheco, para que uma existência verdadeiramente humana se tornasse novamente possível. Uma vida paralela ao Estado e suas pressões, nos vários âmbitos. Né? Então, na literatura, na música, nas artes plásticas, ou seja, com o desenvolvimento das artes, independentes do Estado, que não estão pensando alinhadas com o regime, né? Mas que são livres para levar o logos até onde ele vai, para parafrasear, adaptar o que Platão escreveu. Mas também no desenvolvimento de uma economia fundada nas relações pessoais, ou seja, e aí estava nesse contexto de organização econômica socialista, mas a gente pode pensar nos dias de hoje, essa lógica do mercado que acaba favorecendo as grandes corporações, que teria que ser contrabalançada por uma economia fundada nas relações pessoais, de privilegiar o comércio local. Eu penso muito, por exemplo, nas livrarias de rua, que são tão importantes para a vida cultural de uma cidade e que ficam enormemente ameaçadas quando a Amazon chega num país, né, que reduz o preço dos livros pela metade, as livrarias todas fecham e depois ela vende os livros no preço que ela quer. Então, né, mesmo que os livros sejam mais baratos e a lógica econômica, a princípio, seja privilegiar esse preço, né, depois o livro fica mais caro, as consequências a longo prazo são piores. Só para dar um exemplo, né, eu lembro muito de como esses açougues de bairro foram todos desaparecendo e agora só existe açougue de supermercado porque eles não conseguiram dar conta da pressão da legislação, da fiscalização e da concorrência com os supermercados, e agora a gente só compra carne estilo friboi, né, em supermercado e tantas outras coisas, né? Então também a gente acha que essa lógica do mercado é inescapável, que vai favorecendo as grandes corporações, mas tem que haver um caminho, como de fato economistas como o Luigino Bruni, que desenvolveu aquela ideia de economia civil, tem apontado. Né? Mas também na criação de uma estrutura educacional paralela e de uma vida intelectual independente. E aí, nesse contexto tcheco, o que era muito comum eram esses seminários underground, conduzidos por professores banidos do sistema. O Benda fala também da formação de redes de informação, já que não podia confiar no que o Estado falava, né? Então tinha que ter redes paralelas de informação, e especialmente no suporte mútuo diante das necessidades da vida. Então, essa é a polis paralela, tal como eles conceberam. As pessoas variadas se organizam em grupos diferentes uns dos outros, cada grupo tem uma finalidade. Né? Um grupo de informações, um grupo da educação, um grupo dos seminários underground, um grupo de literatura, de música. As pessoas que trabalham, né? E umas vão
fazendo comércio com as outras que elas conhecem e, portanto, elas privilegiam, mesmo que seja mais caro, mais difícil. Todas essas coisas vão criando, então, essa comunidade, essas estruturas sociais que são paralelas ao Estado, né? E aí o Estado deixa de ser tudo o que existe ao lado do indivíduo, né? E uma vida humana pode ser vivida, ou seja, o bem comum ele começa a ser buscado por esses grupos paralelos ao Estado que se conhecem e cada um vai fazendo sua parte, e aí a existência das pessoas que fazem parte dessa polis paralela, que não tem um líder, né? Cada grupo é um grupo, né? Mas são pessoas que se conhecem, que fazem coisas e uns colaboram com os outros, né? Isso aí vai tornando possível o florescimento humano. E foi de fato o que aconteceu na República Tcheca. Eles não apenas teorizaram, mas viveram essa polis paralela. Um testemunho interessante disso é aquele livro do Roger Scruton, Memórias do Underground, que é um romance, mas é um romance baseado nas memórias dele enquanto um colaborador dos dissidentes tchecos. Ele, tudo indica, ele tinha uma namorada na época lá, e ele ia muito, então, visitar esses dissidentes e colaborar com esses seminários underground, né? Ele chegou a ser preso e depois não conseguiu voltar mais. É uma história interessante. Mas aí ele fez um romance baseado nessas memórias e lá mostra como que a coisa se organizava e como que era um cenário interessante, vibrante mesmo, e que era a possibilidade dessas pessoas viverem uma vida melhor diante de um regime totalitário. Outros lugares viveram coisas semelhantes, mesmo sem essa teorização. Eu acho até que o caso da Polônia, a polis paralela da Polônia foi até mais intensa, até mais maior e se aprofundou mais do que a dos tchecos. Então, tinham esses vários grupos underground mesmo, né? Talvez a experiência polonesa tenha sido ainda mais intensa porque teve esse apoio muito grande dos católicos lá da Polônia, né? O próprio João Paulo II, ele era um conector, assim, ele era uma pessoa que conhecia pessoas desses vários grupos e dirigia eles espiritualmente, então isso aconteceu também, né? Em 1989, quando o regime comunista caiu, né, com a Revolução de Veludo, e se instaurou uma democracia, essa polis paralela desapareceu. É interessante, eles acabaram sucumbindo à lógica liberal. Quando a polis paralela não foi mais precisa, ela desapareceu. O Havel se tornou o presidente, mas diante dessas pressões do liberalismo também, parece que não foi um grande governo, né? Mas as lições e a experiência do que eles viveram ainda é importante para a gente nos dias de hoje, né? A gente ainda pode aprender com o Patočka sobre a permanência da verdade como fundamento da política. A gente vive hoje em dia nessa política que segue o império do marketing. Quem decide as coisas, todas as ideias políticas que a gente tem hoje em dia foram concebidas na cabeça de um marqueteiro, né? E o marketing, para funcionar, ele tem que exagerar, ele tem que tornar as coisas superficiais, ele tem que levar polarização, porque tornar a ira funciona muito mais em política do que outras emoções, né? Então, a situação fica cada vez mais complicada por causa do marketing e tem toda essa coisa de fake news. A verdade muitas vezes parece que não importa. Mas uma política verdadeira, pessoas que se unem em busca do bem comum, ela deve se fundamentar na verdade das coisas. A gente tem que se agarrar à verdade, a gente tem que permanecer à verdade, mesmo que isso exija da gente alguma virtude heróica. A verdade, o permanecer na verdade, como dizia o Patočka, é a única alternativa ao reino da demagogia. Com o Václav Havel, a gente pode continuar lembrando que um sistema melhor não assegura uma vida melhor, mas é que a partir de uma vida melhor, um sistema melhor pode ser criado. A gente tem essa tendência no Brasil de pensar
a política sempre de cima para baixo, é a nossa herança positivista, que é bem concretizada em Brasília, né? Burocratas que no centro do Brasil decidem tudo a respeito de um país de tamanhos continentais, né? E a gente acha isso mesmo, o fundamental é eleger o melhor presidente, é criar as melhores leis, é deixarmos os políticos fazerem seu trabalho, enquanto a gente volta ao nosso estado de passividade e inércia, né? Só que o negócio é o seguinte, é claro que todas essas coisas são importantes, né? E a gente deve se preocupar com elas. Mas o que era verdade na Tchecoslováquia dos anos 70 continua a ser verdade nos dias de hoje. Né? A gente só vai ter uma política de alto nível quando nós vivermos uma vida boa, uma vida humana, uma vida virtuosa, né? É quando a gente se recusa a baixar o nível, ceder à violência, à intimidação e à mentira, né? Quando a gente apela para o que existe de melhor nas pessoas, é que a gente verdadeiramente vence, né? O jogo de poder pelo jogo de poder, ele não serve para nada, serve para saciar ambições de algumas pessoas. Mas uma política, ela, antes de tudo, deve ser essa política antipolítica, uma política que visa o bem comum, né? E não o jogo de poder. É claro que conseguir cargos e participar do sistema eleitoral, etc., isso é importante, não pode ser desconsiderado. Mas se isso se torna o principal, né, se as pessoas só pensam nisso, a política, enquanto a busca pelo bem comum, ela já perdeu. A verdade é que a política de alto nível compele os políticos a seguirem um alto padrão, enquanto a política baixa, na qual o inaceitável subitamente se torna uma realidade, deixa eles livres para fazerem o que bem entenderem, né? E a alternativa a isso tudo, e a essa política que sempre é feita de cima para baixo, é indicada por Václav Benda no ensaio dele sobre a polis paralela, né? A polis paralela, ao meu ver, e é por isso que eu estou falando essas coisas aqui, ela não é apenas uma forma de dissidência e uma alternativa ao totalitarismo que se construiu naquela época na Tchecoslováquia e que em regimes totalitários contemporâneos poderia voltar a existir. Para mim, a polis paralela é a própria essência da política, né? Como eu falei, não é apenas o comunismo tcheco, mas também todo o mundo liberal que, em nome do indivíduo, enfraqueceu os laços comunitários e as associações intermediárias que ocupavam o espaço entre as pessoas e o governo. A grande verdade é que pessoas isoladas são impotentes diante da força do Estado e dos ditames do mercado, né? O que eu posso fazer contra a Amazon destruindo livrarias de rua? Eu mesmo nada, né? O que eu posso fazer contra um decreto presidencial que eu entendo como injusto? Eu mesmo nada, né? Os indivíduos são impotentes diante dessas duas grandes forças. Mas uma sociedade civil ativa, né, na qual a política não se reduz ao eleitoral, ela tem uma chance, né? Ela é uma terceira força que então consegue limitar o poder do mercado e do Estado, né? As instituições intermediárias, elas podem, de fato, fazer uma diferença na sociedade. E é por isso que a gente precisa dessas instituições, os corpos intermediários, como alguns filósofos políticos dizem, a sociedade civil, né, como autores como Robert Putnam gostam de chamar. Isso tudo é essencial para uma política saudável. Não dá para esperar que o Estado faça tudo, que o Estado tenha pena de nós, o Estado tem suas próprias intenções, as pessoas que estão lá, os burocratas que estão lá, as pessoas que foram eleitas têm suas próprias agendas, o mercado também, ele não é um agente benévolo, ele tem suas próprias leis e obedece suas próprias pressões sistêmicas, né? Então as pessoas têm que se organizar para que elas possam ter voz também, né, nas instituições intermediárias. A polis paralela, na verdade, é isso. É a criação dessas instituições intermediárias sem esperar o Estado para além da lógica do mercado, né? Pensar a política como política mesmo. Essa política antipolítica que existe para que o bem comum seja possível, não para o ganho pessoal, não para a busca do poder, né, mas para que as pessoas possam ter acesso às coisas que elas querem e precisam, né? Então, todas essas estruturas paralelas, e quanto mais estruturas, melhor. Isso vale tanto
nos anos 70 no leste europeu, quanto nos dias de hoje. A gente não pode esperar que nenhum político, por melhor que seja, né, que ele venha nos salvar. Sem as ações locais de pessoas concretas, determinadas a viver na verdade e em comunidade, não há prosperidade verdadeira. Fora de uma sociedade civil engajada e viva, democracia não é mais do que um mero nome. E a situação contemporânea é justamente essa, não existe mais isso. Daí a urgência da gente recuperar essa ideia dos tchecos de uma polis paralela, da gente se juntar com outras pessoas para realizar atos concretos e começar pequeno mesmo. Eu penso, a gente tem muito a tendência no Brasil a conceber projetos que tem que começar no nível grandioso, mas a gente tem que começar no pequeno. Né? A gente começa a polis paralela juntando alguns poucos amigos para limpar uma praça. E a gente fala, tá, um dia a prefeitura vai limpar. Mas para que esperar a prefeitura? Né? E às vezes ela nem vem. Por que as pessoas não podem se juntar, fazer uma ação concreta no mundo, aprender a se organizar de modo comunitário, e aí a partir desse pequeno gesto de limpar uma praça que ficou limpa antes da prefeitura vir, né? E depois junta e cuida da praça, então, a praça do bairro, né? E tem um grupo de vizinhos que cuida dela. Por exemplo, as pessoas aprendem a se juntar e fazer coisas, e aí podem fazer coisas mais ambiciosas. E aí podem criar instituições intermediárias maiores, e aí as pessoas vão fazendo isso e essas coisas podem voltar a acontecer, né? Sem pensar no papel que o Estado tem nisso. Né? Grupos de poesia, pessoas que juntam para fornecer aos filhos a educação que eles queriam que os filhos tivessem, né? Já que pela lógica do mercado nem sempre é possível conseguir uma escola, ou uma escola pública também, né? que seja satisfatória, e coisas do tipo. Isso é a polis paralela, ela começa no pequeno, vai buscando atender a essas demandas que as pessoas têm, mas vai buscando atender essas demandas não cada um por si, como é a lógica que o liberalismo nos ensinou nos dias de hoje, né? Mas vai ensinando a gente a buscar essas coisas juntas, buscar essas coisas juntos, né? E se vários grupos desses vão aparecendo, todo mundo é beneficiado e a vida humana de fato pode melhorar. Hoje em dia, ação política, muitas vezes a gente acha que ação política é fazer uma passeata para implorar para o governo para fazer o que ele para ele fazer o que a gente quer, né? Ou seja, a gente está pedindo muito, por favor, o governo tenha pena da gente para resolver os nossos problemas. E é claro, o governo tem um papel central, né? Mas a gente tem que sempre esperar o governo. A gente não pode ir criando esses grupos paralelos e resolvendo nossos próprios problemas. E será que não é só assim que uma política saudável é construída e que aí a gente pode ter um governo funcional? A gente pode ter grandes instituições que funcionem de fato de novo. Será que a raiz dessa crise que a gente tem percebido de um modo tão agudo nos últimos anos não é justamente isso? Que a gente não consegue mais se organizar para buscar objetivos em comum, para buscar um bem em comum? Né? Será que a restauração dessa polis paralela não é o caminho para a gente sair dessa crise? E será que essa polis paralela não é a nossa única garantia contra o crescimento desses instrumentos de controle que um dia podem ser usados? A gente nunca sabe quem virá em 10 anos, em 20 anos. Né? E se existe uma sociedade civil forte, engajada, pode haver uma resistência a isso. Então, essa é a ideia de polis paralela e é por isso que eu considero ela importante.